Em Mateus 25, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias, saíram para encontrar-se com o seu noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. A gente vai até o 10, tá? As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Até aqui. Não, acho que tem mais um, né? Tem mais um, versículo 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém, Pai, nós te engrandecemos, Deus. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Pai, pela sua presença. Obrigado, Deus, pelas verdades que existem em ti e que nós podemos nos apegar a ela, Deus. Obrigado porque só tu é a verdade. Obrigado, Pai, porque em ti nós confiamos e depositamos a nossa fé. Pai, obrigado, Deus, porque o amor que existe em ti, ele é a certeza, Pai, de todas as coisas em nossas vidas, e nós podemos realmente ter e viver em paz porque o Senhor nos ama, Deus. Obrigado porque isso é o que nos move, isso é o que nós nos apegamos e isso é que nos traz felicidade. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos. É um texto um tanto quanto polêmico esse texto, né? Eu não tenho objetivo nenhum em ficar alegorizando aqui quem são as 5 virgens, quem que é Israel, que é isso, que é aquilo. Não, eu quero pegar a essência daquilo que Deus está querendo, Jesus quis nos falar nesse momento, né? Como eu disse ali, né, trazendo o contexto daquilo que estava acontecendo naquele momento, Jesus, ele estava falando sobre a quebra de um padrão. A quebra de um modelo que para nós, ou para eles naquele momento, era algo muito significativo. E ele, nesse momento, ele estava utilizando uma história que revelava a respeito do reino vindouro e de como esse padrão ele iria ser quebrado. Como que esse conceito ele iria ser quebrado, tá? E eu acho muito interessante como ele usa, tá? Como ele usa algumas figuras aqui dentro dessa passagem para poder nos explicar coisas simples. É óbvio que o objetivo dessa passagem era simplesmente falar de que o reino ele viria a qualquer momento e que as pessoas deveriam estar cientes disso e uma urgência que temos em transformar aquilo que nós recebemos de Deus em algo que nós podemos dar às pessoas também. Essa urgência, esse senso de urgência, eles viviam desde a igreja primitiva. E que muitas vezes hoje, no nosso dia a dia, na nossa correria, nós esquecemos disso. Nós esquecemos. Ali, essa passagem diz que lá pela meia-noite o noivo veio. E Jesus usa algumas figuras daquela época para poder descrever, porque esse costume era muito comum naquela época. A noiva se preparava e ela ia com uma comissão de outras mulheres, concubinas, ou então se havia alguma outra noiva que iria casar, porque a poligamia naquela época era muito comum, se encontrar com um noivo em determinado momento. O noivo estava se preparando, o noivo estava passando, não só fazendo isso, estava lá arranjando o dote a ser dado, né, para o pai da noiva, e ele podia chegar a qualquer momento. E era de costume com que a noiva permanecesse com essa candeia aguardando o noivo. E ele podia chegar a qualquer momento. Nesse exemplo, Jesus diz que o noivo ele se atrasou um pouco, que o noivo ele demorou um pouco, se delongou um pouco, e à meia-noite ele apareceu. Mas o mais engraçado
nesse momento, é que Jesus usa a figura do número 5 para as 10 noivas que estavam ali. Se você for fazer aula de tabernáculo, você vai estudar um pouquinho mais sobre a numerologia bíblica. Mas, adiantando um pouquinho, existem alguns símbolos na Bíblia, e alguns deles vocês já devem conhecer. Por exemplo, o número 7, todo mundo aqui deve saber, o número 7 é o símbolo da perfeição, né? O número 3 é o símbolo da trindade, né? Então existem alguns números que nós já conhecemos, estamos familiarizados. Agora, o número 5, ele é o número da graça. Ele é o número da graça. E a palavra de Deus, ela divide essas noivas em 2 grupos de 5, revelando que a graça, ela era abundante a todas. Assim como aonde abundou o pecado, superabundou a graça, superabundou o amor de Deus, a graça, ela é abundante a todos, ela alcança todos que não só nós, mas como o mundo inteiro. Ela está disponível a todos. Só que qual que era a grande diferença? Por que algumas noivas entraram e outras noivas não entraram nas núpcias do Cordeiro? O ingresso de entrada para estar com o noivo era o óleo. Não era nem a candeia, era o óleo. Essa era a questão. A palavra de Deus, se você for ler lá em Salmos 119, se não me engano no versículo 11, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então a candeia, ela é um símbolo da palavra de Deus. Muitos têm a palavra, mas nem todos têm o óleo. Muitos têm a letra, mas nem todos têm o óleo. Porque a letra, ela mata. Mas quem vivifica é o Espírito. Então o óleo que nós possuímos, que é o selo que está dentro de nós, é o Espírito Santo. Ele é o nosso selo de entrada com as núpcias do Cordeiro. E Ele é que faz com que nós tenhamos a certeza de que o noivo irá chegar a qualquer momento. Porque Ele testifica ao nosso coração de que somos filhos, e o filho aguarda o Pai. E quando estamos juntos, nos tornamos noiva. Noiva cheia de graça, cheia do óleo do Espírito. Esse óleo é o nosso ingresso para com Deus. Esse óleo é o nosso ingresso para núpcias do Cordeiro. Esse óleo é a certeza de que nós participaremos disso, de que não ficaremos de fora. Perceba, esse texto também é muito utilizado comumente, com aquele texto de Mateus 24, onde Jesus fala: muitos um dia chegarão à porta e falarão: Senhor, em seu nome eu fiz isso, Senhor, em seu nome eu fiz aquilo, Senhor, em seu nome eu fiz tantas coisas. E o Senhor fala: afasta-te de mim, que não vos conheço. Imagine a figura de um juiz. Esse juiz está assentado na sua posição, na sua cadeira, daquele que julga um caso. Se ele está no meio de um julgamento, e uma pessoa, por mais boa que ela seja, por melhor que ela seja, ela adentra no meio da sessão, e ela tenta falar: juiz, uma palavrinha, uma coisinha só, eu sou uma pessoa tão boa, eu já dei dinheiro aos pobres, já fiz isso, já fiz aquilo. O juiz vai simplesmente falar: querido, senta aí, não é a sua vez de falar. Eu vou prosseguir fazer aquilo que eu estou fazendo. No entanto, se pela porta entra o filho dele, que ele conhece, fala: pai, posso falar uma coisa? No mínimo, aquele juiz vai falar: vem aqui, meu filho, senta aqui do meu lado e fala no meu ouvido. Porque ele conhece. Então, note que os atos não determinam familiaridade. Por mais que você haja como filho de Deus, não significa que você seja filho. Porque a atitude não determina a filiação. O que determina a filiação é o óleo, é o Espírito Santo, é o nascer de novo, é o nascer de novo em Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus em João, capítulo 1, versículo 12. É o anterior, eu não coloquei.
Esse mesmo. Mas a palavra de Deus diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem em seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os nascidos de Deus. E João 3, pode ir lá para o outro. João 3, versículo 4 e 6 diz assim: Nicodemos então questionou Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia, é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Continua: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Essa é a nossa verdade. Nascidos do Espírito, aqueles que nasceram de novo, que têm o mesmo DNA, eu vos conheço. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. É para você poder olhar no olho do seu irmão e falar: você é amado de Deus. Você é amado de Deus. Nossa identidade em Cristo Jesus. É isso que essa parábola está nos revelando. De que somos aqueles que receberam a graça e receberam do Espírito, e por terem nascido de novo em Deus, temos acesso a essa intimidade. Temos acesso a essa intimidade. Temos acesso a esse banquete, essa noite de núpcias. E sabe qual que é o mais engraçado? Que quando aquelas noivas inconsequentes, a palavra de Deus diz ali, se a gente voltar, fala que elas não levaram óleo, porque elas não tinham. Como é que você vai produzir óleo se você não tem? O óleo foi dado, o óleo foi derramado. E aí, sabe o que é o mais engraçado? Elas chegam para as outras e falam assim: me dê um pouco do seu óleo. E aquelas noivas, elas falam assim: ué, vocês não chegaram até aqui com a candeia? Vão comprar. Vocês não chegaram aqui por esforço próprio? Vai, tenta por esforço próprio entrar então. Uma coisa é certa, Deus não vende nada. Não se compra nada de Deus. Deus dá. Deus é doador. Deus é galardoador. Essa é a verdade que nós temos em Cristo Jesus, de que Ele nos deu todas as coisas através de Cristo Jesus. Nós fomos abençoados, hoje nós somos a bênção, hoje nós somos justiça, porque Ele nos deu. Deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Tudo nos é dado. Quando nós temos essa percepção de que tudo nos é dado, tudo se torna gratidão em nós. Nós somos gratos por tudo, porque nada nos é conquistado, e sim dado. Isso é graça em Deus. Isso é graça em Deus, é poder enxergar todas as coisas e saber que tudo nos foi dado. E quando eles falam, vão comprar. A salvação, ela não é algo que ela é conquistada. As núpcias do Cordeiro não é algo que ela é conquistada. Ou seja, não existe nada que você possa fazer, não existe nada que você possa acrescentar à obra consumada de Jesus Cristo, que mudará o fato de que você é noiva. Você é uma noiva ungida pelo óleo santo de Deus, que recebeu o Espírito, e é só por causa disso, somente pela obra dele, que nos dá esse acesso. Somente pela obra dele, não pelas nossas próprias obras. A salvação não é algo a ser conquistado. Olha só o que diz em Efésios 2, eu quero poder ler um trechinho mais longo agora com vocês, esse sim é do 1 ao 10. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, presta atenção nisso aqui, gente, éramos
por natureza, merecedores da ira. Sempre quando nós olhamos para a cruz de Cristo, é isso que a gente vai ter lá em Doutrina Básica, né? Nós vemos dois braços, né? Dois braços da cruz. De um lado nós vemos o amor, e do outro lado nós vemos a ira de Deus. E muitas pessoas hoje em dia falam, não, a gente tem que tomar cuidado, porque a ira vindoura, sei lá o quê, e papapá. Mas a gente se esquece de que o juízo de Deus, ele já foi realizado. Em quem? Em Cristo Jesus. Aquele que assumiu a nossa posição, recebeu todo o juízo de Deus. A ira foi apaziguada em Cristo. A ira foi apaziguada em Cristo. Então nós éramos sim merecedores dessa ira, mas hoje, voltando lá, por quê? Porque éramos merecedores dessa ira? Porque nós pecávamos? Porque nós agíamos de forma errada? Não, porque a nossa natureza já nos destinava ao nosso destino final, que era a ira. Mas porque nascemos de novo, essa natureza foi transformada para a nossa natureza divina em Cristo Jesus, nascidos de Deus, e hoje nós não somos mais destinados à ira, mas nós somos o alvo do amor de Deus. E olha só, continua. Todavia Deus, que é rico em... Ele não é rico em ira então. Eu achei que Deus fosse rico em ira, né? Rico em punição. É o juiz que senta lá e fala, você merece, você não merece, você merece, você não merece. Não, Deus é rico em misericórdia, pelo grande... não é pela grande ira que ele sente, hein? Pelo grande amor com que nos amou. Olha isso, gente. É uma poesia, né? Cara, é maravilhoso. Deu-nos vida com Cristo. Oh, Jesus. Quando? Quando foi isso? Quando você se santificou, então, foi quando Ele te deu vida? Ou foi quando você começou a agir como um verdadeiro cristão? Ou foi então quando você começou a dar dízimo? Ou então foi quando você decidiu perdoar aquele irmãozinho que... Não. Quando você ainda estava morto, Ele te deu vida. Ele te deu vida. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, nas eras que hão de vir. Ou seja, é algo perpétuo, algo que nós vivemos hoje. Deus está revelando sua graça até hoje, demonstrando em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Dom de Deus. Dom é uma dádiva, dom é um presente. E é muito engraçado, isso eu ouvi numa pregação há muito tempo atrás. Mas quantos aqui já vivenciaram isso, né? Vamos supor que tu está na sua época, isso eu vivi, tá? Mas você está na sua época ali de vestibular, tal, e aí seu pai fala assim, se tu passar no vestibular, eu te dou um carro. Ou se tu passar no vestibular, eu te dou tal coisa. Ou então, se tu passar no vestibular, né? E aí, vamos dizer, né, que você passa, e aí você recebe o teu presente. Vamos dizer que seja um carro, e você aparece com o teu carro lá, né, dirigindo o carro, e as pessoas falam, nossa, carro novo, tal. Não, esse foi presente do meu pai. Esse aí foi presente do teu pai ou te custou algo? Isso foi presente ou foi um salário? Presente é presente, salário é salário. Se lhe custou algo, se lhe custou o tempo, se lhe custou algo, é salário.
porque é dívida. Então, se eu te passei e meu pai não me deu, ele está em dívida comigo. Não é dom, não é presente. Agora, olha o que Deus fez conosco. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom. Qual é a exigência da salvação? Receber. Não existe um preço, é o recebimento. Pode falar obrigado, Deus. Pode falar obrigado, Deus, porque essa graça nos foi concedida. Essa graça nos foi concedida. É dom de Deus. Seguindo. Não por obras, para que ninguém se glorie. Não existe glória na obra. Não existe glória, somente na obra de Jesus Cristo. Só existe glória nessa obra. E é por isso que nós nos movemos nessa obra. É por isso que a revelação do amor de Deus através das nossas vidas traz glória para Deus e não para a noiva. É por isso que agir em graça, agir em amor traz glória para Deus e não para nós, porque nós agimos nesse dom. E por isso que Paulo fala: de graça recebi e de graça eu dou, para trazer glória para Deus e não para Paulo. Tudo que nós fazemos é expressar esse amor, é expressar essa graça, expressar isso, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Olha isso aqui, algumas versões dizem que nós somos criatura de Deus realizada em Jesus. Foi através da obra de Jesus que essa nova criação, que só nós somos, pôde ser concretizada. Quando Deus, pensa comigo, quando Deus criou Adão e Eva, qual foi a matéria-prima para que Deus pudesse criar Adão? A palavra de Deus diz que do pó da terra Ele juntou e Ele fez Adão, e depois Ele soprou nas narinas. Quando Deus quis te tornar uma nova criação, a matéria-prima dele foi Cristo Jesus. Nós somos realizados nele, em Cristo. A matéria para essa nova criação foi Cristo Jesus, o sacrifício dele. Essa foi a matéria-prima de Deus, para que nós pudéssemos ter sido feito nova criação, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Olha que legal isso aqui. Para fazermos boas obras, somos salvos pela graça, não por obras. Somos salvos pela graça, mediante a fé, não por obras, mas para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, existe um processo em nós, de nós entendermos quem Ele é, de entendermos quem nós somos, e praticar isso. Ou seja, assim como o Rafa estava falando, muitas vezes a árvore pode não estar com o fruto ali, mas não deixa de ser frutífera. O praticar a graça é um processo de entendimento e maturidade que nós vamos crescendo em Cristo Jesus. Para nós praticarmos, é o exercício da nossa fé. Nós falamos aqui tanto de graça, né? O que é a graça? Nós sabemos já disso, mas é bom a gente enfatizar, é sempre bom nós relembrarmos, trazemos à memória aquilo que nos traz a esperança, né? Graça é uma pessoa, graça é Cristo Jesus. Jesus é a personificação da graça de Deus. Jesus, Ele é o centro de todas as coisas.
Jesus é o centro. Se nós somos uma nova criação, é por causa de Jesus. Se nós temos vida hoje, é por causa de Jesus. Se nós somos felizes hoje, é por causa de Jesus. Se nós podemos enfrentar as tribulações com paz em nossos corações, é por causa de Cristo Jesus. Se nós temos paz com Deus hoje, é por causa de Cristo Jesus. Se nós fomos justificados, é por causa de Cristo Jesus. Se nós fomos santificados, é por causa de Cristo Jesus. Se nós estamos sendo santificados em nossas atitudes, é por causa de Cristo Jesus. Se nós podemos olhar para uma outra pessoa e perdoar ela, é por causa de Cristo Jesus. Se nós somos prósperos hoje em dia, porque temos vida em Cristo Jesus. Se nós abençoamos o lugar onde nós estamos, é porque já somos bênçãos por causa de Cristo Jesus. A centralidade está toda fundamentada em Cristo Jesus, que é a graça de Deus personificada. É por isso que tudo que fazemos traz glória a Ele. Tudo que fazemos traz glória a Ele, e não a nós. E não a nós. Seremos glorificados? Sim, com Ele. Se tu ler Apocalipse é isso. Seremos glorificados com Ele. Nas regiões celestiais. Até mesmo as coisas boas que nós podemos fazer sem Cristo Jesus, de nada valem. Até mesmo as coisas boas que nós podemos fazer sem Cristo Jesus, de nada valem. Assim como aquelas noivas, elas aguardavam o noivo. Elas estavam fazendo a coisa correta. Elas estavam com a candeia delas no lugar correto. Mas sem Cristo Jesus, sem o Espírito que as vivificava, de nada valia. Isso não lhes garantiu as bodas. As nossas obras, elas não nos aperfeiçoam. Se as nossas obras não expressam a graça, elas não nos aperfeiçoam. Não é pela lei, não é pelo nosso próprio esforço, mas somente pela graça em Cristo Jesus. Se você quiser aprender qualquer coisa, se alguém chegar para ti falando, mas essa mensagem da graça aí não cola, né? Essa mensagem da graça é muita libertinagem. Essa mensagem aí de que Deus nos ama, isso aí não funciona. Querido, só puxa esse texto aqui, ó. Se tu quiser, tatua o texto. É uma boa sugestão para você. Tatua esse texto. Olha só o que diz Tito 2, versículo 11 a 14. Olha isso aqui. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Começou bem, né? Agora, olha só como é que ele segue no versículo 12. Ela quem? A graça. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Nessa presente era. Segue aí. Enquanto aguardamos a bendita esperança. Qual que é a esperança da igreja? Qual que é a esperança da igreja? Maranata. Vem, Senhor. Aguardamos, o Espírito e a noiva dizem, vem. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a graça nos ensina a renunciar às paixões mundanas e a viver de maneira sensata e justa nessa presente era. A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Olha só que engraçado. Olha só que engraçado, mantenha esse versículo. Se eu digo que até mesmo as nossas atitudes não nos aperfeiçoam, até as nossas boas atitudes nos aperfeiçoam, se as nossas boas atitudes antes não nos geram salvação e as nossas boas atitudes pós-salvação não nos aperfeiçoam, o que nos aperfeiçoa? Ou quem nos aperfeiçoou? Olha lá o que diz. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para
si mesmo. Ele fez a obra nos santificando para entregar a nós mesmos a si. Então, se você se encontrar aí no meio fazendo alguma coisa, depois tu me avisa. Porque pelo que eu estou entendendo, no início, no meio e no fim, toda a obra foi dele. Uau, muito bom. Se isso não é graça, eu não sei mais o que é. Se isso não é graça, eu não sei mais o que é. Olha o que diz 1 João 4. João 4, versículo 15 até o versículo 17. Diz assim: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Confiamos nesse amor. Deus é amor. Volta lá. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado. Aperfeiçoado. Presente. Tempo verbal, presente. Eu não sou muito bom em português. Mas até onde eu sei, isso é o presente contínuo, não é? Quase, não. Eu perguntei para um matemático, né, gente? Aí... Então ele está aperfeiçoado em nós. Aperfeiçoado. Deus fez algo completo em nós. Aonde? No amor dele, na graça dele. É só aqui que nós somos aperfeiçoados. Somente no amor de Deus é onde nós somos aperfeiçoados. Para que no dia do juízo, olha lá, para que no final, lá no Apocalipse, tenhamos confiança. Confiança, porque neste mundo somos como Ele. Temos essa certeza, da núpcias do Cordeiro, estaremos lá. Eu vos conheço, entra aí, desfrute do banquete do vosso Senhor. Desfrute das bodas do Cordeiro, das núpcias do... Quem não gostou das noites de núpcias aí, minha gente? Vejo sorrisinhos espalhados pelo salão, a nostalgia vindo, né? Quem não gostou das núpcias do Cordeiro? Quem não vai gostar das núpcias do Cordeiro? Maca peruana. André vendendo maca peruana. André, depois daquela comissão, André. Te encontra lá, Jaque. Ô, Jaque. Nós fomos e somos aperfeiçoados no amor dele, na certeza de que nós nascemos de novo. E porque nascemos dele, nós nascemos do amor. Nós nascemos de Deus, que é o amor. Essa é a nossa certeza como noiva. É por isso que nós podemos olhar para essas paredes, é por isso que nós podemos olhar para tudo aquilo que está acontecendo aqui e nós podemos ficar calmos. Nós podemos ficar tranquilos, porque essa obra que está acontecendo aqui, tudo aquilo que está acontecendo aqui no natural, já está acontecendo no espiritual. Já aconteceu. Nós temos a certeza de que logo veremos esse salão cheio. Nós só estamos abrindo espaço, gente. É só isso que a gente está fazendo. Só estamos abrindo espaço. Nós podemos ficar tranquilos. Mas está demorando tanto esse Kids. Relaxa. A árvore está dando fruto no tempo que tem que dar. A árvore está dando fruto no tempo que tem que dar. Elias, mas as contas e sei lá o que é isso. Calma, relaxa. Tranquilo, está tudo certo. Está tudo certo. Nós só estamos fazendo as boas obras refletindo o amor de Deus. É isso. É isso, como boas noivas, nós temos a nossa candeia cheia do Espírito. Cheia do óleo do Espírito. Nós estamos preparados. Mas será que Jesus volta antes do Kids acabar? E se voltar, nós estamos felizes também. Não é verdade? Pelo menos nós sabemos que aquilo que a gente está fazendo reflete a glória de Deus. Reflete a graça de Deus. Nós não estamos fazendo pela palavra, nós estamos fazendo pela graça. Nós não estamos fazendo pela lei, nós estamos fazendo pela graça.
É tudo pela graça. Tudo pela graça, é tudo por Cristo Jesus. Ele é a centralidade de todas as coisas. Ele é o centro das nossas vidas. Ele é, sempre foi, sempre será. Existe uma passagem muito legal, que quando as pessoas perguntam, né, cadê Jesus, cadê Jesus? Quando vão prender ele, e ele chega e fala, eu sou. E quando ele fala o eu sou, é muito engraçado que os soldados que foram ali prender ele, eles caem no chão, só pela declaração dele ter falado, eu sou. Jesus, ele é em você. Ele é em você, e você é nele. Essa relação simbiótica, que sem ele não existe vida. É uma dependência dessa graça divina em nós, né? Em João 1,17, esse texto também é bem conhecido aqui nosso já, diz, porquanto a lei, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A lei como um objeto, como algo externo ao ser humano, ela foi dada, né? Você consegue separar a lei de Moisés? Sim. Moisés foi lá, recebeu a tábua, entregou para a galera e falou, tá aí, sigam. Mas você não consegue separar a graça de Jesus, nem mesmo a verdade. Você não consegue separar a graça de Jesus, porque Ele é a própria graça. Não tem como. Então, se você vive em Cristo, você vive na graça. Você vive nessa dependência, você vive nessa certeza, você vive nessa liberdade. É a graça de Cristo, é a graça de Deus. Ele é a nossa resposta, e é ela que nos ensina todas as coisas, é ela que nos move, é ela que nos guia, através do Espírito que testifica em nós que somos feitos filhos. O Espírito Santo é a expressão de Deus em nós, que nos motiva, que nos transforma, que nos ensina, que abre as Escrituras para nós, e Ele que vivifica aquela palavra que um dia era lei, Ele que nos revela ela, Ele que ilumina ela para nós, para que nós possamos ver Cristo Jesus, e não letras, e não uma norma. Entenda que quando Paulo fala que a lei é boa, é porque a lei expressava um padrão moral de Deus, e o padrão moral de Deus, ele é bom. Ou você acha que matar é ruim? Não. Desculpa, falei errado. É bom, matar é bom. Não, matar a nossa carne. Viu? Olha aí, ó. Esqueceram, não esperaram o plot twist. Ou você acha que matar as pessoas é bom? Não, é ruim, né? Então a vontade moral de Deus é boa. Deus expressou a vontade, a perfeita vontade moral dele naquela lei. O problema é que foi que o povo pegou aquilo lá como algo que devia se apegar mais do que a ele, achando que aquilo é que faria com que eles fossem salvos. Enquanto nós tínhamos exemplos anteriores, até mesmo a lei, que foram declarados justos como Abraão, e nem que existia lei naquele momento. Mas foi pela fé que ele foi considerado justo. Pela fé. Pela fé em quê? Pela fé na promessa. Na promessa de que o Cordeiro viria. Na promessa que havia sido dado lá em Gênesis 3. De que o descendente de Eva viria e pisaria sobre a serpente. A fé de que tudo seria provisionado por Deus. Não obstante disso, ele foi e entregou seu filho, assim como Deus fez. Quero ver a coragem que alguém tem de fazer isso. Até onde eu sei, só 2 na Bíblia fizeram isso. Só ele e Deus. Abraão foi determinado. Um anjo teve que parar a mão dele. Pela fé ele foi salvo. Pela fé. Não pelas obras dele. Não por aquilo que ele podia fazer. Olha só que legal que diz Hebreus 7. Hebreus 7 diz assim: a ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil. Do que ele está falando aqui? Qual a ordenança anterior? Ele está falando da lei, ele está falando das nossas obras, ele está falando da nossa força, ele está falando do nosso esforço, daquilo que nós podemos produzir por nós mesmos.
daquelas noivas que estavam lá sem o óleo, somente com a letra, somente com aquilo que elas podiam se apegar de material. Essa ordenança anterior, ela foi revogada. Por quê? Porque ela era fraca e inútil. Inútil. Não aperfeiçoava ninguém. Não mudava o interior. Por mais que os fariseus pudessem se vestir com aquelas roupas, a franja, e isso e aquilo, não mudava o interior. Jesus falava sepulcro caiado, ou seja, por fora você via lá, né, uma tumba toda bonitinha, mas por dentro era morte. Não existia mudança aqui dentro. Mas hoje nós, como filhos de Deus, como nascidos de Deus, como aqueles que possuem o DNA de Deus, temos que entender que é o inverso daquilo que acontecia. A mudança começa aqui dentro e ela começa a se expressar. Ou onde você acha que nasce o fruto? O fruto aparece na árvore? Não, ele nasce de dentro da árvore. Ele vem de dentro, vem de algo que o Espírito vem fazendo dentro de nós, vem de algo que o Espírito vem transformando de dentro de nós. Existe a verdade onde nós nos apegamos da obra perfeita de Cristo Jesus, onde Ele já realizou todas as coisas. Ele já nos tornou justos, já nos tornou santos, já nos tornou uma bênção, já nos tornou prósperos, já nos tornou ricos. Todas essas coisas Ele já fez em nós. Mas a partir de hoje, o nosso Espírito, testificando ao nosso Espírito, faz com que a nossa alma aprenda disso e viva de acordo. Viva de acordo. Todos nós estamos num processo, mas não deixamos de ser filhos, não deixamos de ser noivas. Pois o Espírito é que nos é o selo. Ele é o selo. Se você vai ler lá Apocalipse, tem um momento, né, onde os anjos falam, vamos liberar geral as pragas, as coisas. E outros falam, não, pera, vamos separar os que são selados. Esses selados somos nós. Os selados pelo Espírito. Selados pelo Espírito. Selados pelo Espírito. Continuando, do versículo 19. Diz assim: pois a lei não havia, olha só aqui, mais claro que isso não dá para deixar. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, mas nada assim, nem um pouquinho, não. Mas nem um tisco, nem assim uma unha da pessoa, não aperfeiçoou coisa alguma. De tudo aquilo que tu podia pegar, que a lei poderia fazer, ela não aperfeiçoou nada, joga tudo no lixo. Não aperfeiçoou nada. Por isso que ela teve que ser revogada. Aperfeiçoou nada. Sendo introduzida uma esperança superior. Olha isso, uma esperança. Aquilo que você espera, que você vive ansiando, que é o Maranata. Pela qual nos aproximamos de Deus. Pela qual nós nos aproximamos de Deus. Eu estou finalizando aqui a minha palavra, eu achei que ia ser até mais rápido, mas... Rafa sempre sendo gracioso em suas ironias. Expressando Cristo Jesus, né? Jesus também foi irônico, né? Tá. Mas eu quero ler só os 2 últimos textos, então, para a gente poder finalizar. Mas a graça de Deus, ela não define a quem nós devemos amar. A graça de Deus, porque ela não definiu a nós como nós deveríamos ser amados. Ela simplesmente se expressou salvadora e hoje nos ensina, através do Espírito Santo em nós. E eu quero só finalizar com esses 2 textos que diz em Efésios 5, esse texto é lindo, a partir do versículo 25, diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregue-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Versículo 27. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante,
mas santa e inculpável. Às vezes, a gente pode olhar para a árvore e não enxergar os frutos. Às vezes a gente pode enxergar para a noiva e não enxergar os frutos ainda. De tudo aquilo que nos foi prometido, de tudo aquilo que nós sabemos que irá acontecer aqui dentro. Mas lembre-se de que a obra continua não sendo nossa. A obra continua não sendo nossa. Nós permanecemos ainda naquele tempo de espera, com a nossa candeia cheia de óleo, aguardando o noivo chegar. Porque é Ele que faz. É Ele que purificou a igreja mediante do lavar da água da palavra, para apresentar a si mesmo. É Ele que continua adornando ela. É Ele que continua botando botox para não ter ruga. É Ele que faz. É Ele que faz. Então, se às vezes você fala, mas fulano não me liga, ninguém me procura, não é. O Espírito Santo está o tempo todo te ligando aí no teu coração, te revelando a verdade. Porque a obra, lembre-se de que não são pessoas através delas. É assim através delas, mas não são elas em si. Através delas que Deus faz, que Deus flui, é o Espírito testificando em ti que a obra acontece. Não é pelo muito fazer, mas é pelo muito ser. Pelo muito ser. E eu quero finalizar com Romanos 3, dizendo assim: muitas pessoas usam esse texto, né, e elas começam lendo esse texto é base para muitas coisas, mas leem só o primeiro versículo, o segundo ele fica meio de lado, então eu quero poder ler os dois com vocês. Romanos 3, 23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aí muitas pessoas param aqui, né? O humano é pecador, o ser humano é uma desgraça mesmo, né? Caiu e nós somos corruptos, e nós permanecemos corruptos. Se esquecem da nova criação, né? Mas olha o versículo 24, o que ele diz: sendo justificados. E agora aquilo está no passado. E agora aqui está no passado. Porque fomos justificados, certo? Então, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Pode continuar mais um. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Pode ir mais um. Mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Então, que a gente possa entender que o Evangelho, ele não é sobre o quão mal o homem é, mas o Evangelho é sobre o quão bom Jesus é. É sobre o quão bom Deus é, fazendo uma obra completa em nós, podendo refletir a graça de Deus hoje, através das nossas atitudes, amando o nosso irmão, amando a nossa família. Quando temos nossas atitudes refletindo a graça, assim nos pareceremos cada vez mais como filhos, mas não porque agimos daquela maneira, mas porque já somos a obra completa de Cristo Jesus. Não acreditar nisso é desmerecer aquilo que Jesus fez, é tirar mérito do sacrifício dele. Naquele momento, quando Jesus ele foi erguido na cruz, né, um pouco antes ele estava ali no Getsemane, ele estava falando: Deus, se possível afasta esse cálice. Jesus não estava falando do sofrimento que ele ia passar, Jesus não estava falando da dor que ele iria sentir, ele não estava falando até mesmo de assumir os pecados, porque se tu for ler lá em Apocalipse 13, fala que o Cordeiro foi imolado mesmo antes da criação do universo. Jesus já tinha ciência de que ele iria assumir tudo isso. Ele não estava com medo de assumir o pecado. Ele estava receoso, ele estava angustiado
pela ausência que ele ia ter de Deus naquele momento. Porque a ira de Deus ia ser derramada de uma vez só. O juízo de Deus ia ser derramado de uma vez só. E ele não estava com medo do juízo de Deus, ou da ira dele para com o pecado. Mas aquele que estava inserido em Deus, iria se separar. E a separação é que lhe angustiava. O clamor de Deus, o clamor de Jesus na cruz não foi: Deus, está muito pesado, dói muito. Ele falou: por que me abandonaste? Por que nos separamos? E hoje nós, como igreja, inseridos em Deus, temos que ter essa ciência de que estamos inseridos nele. Inseridos, cobertos, engodados, envolvidos nessa graça. E essa graça é que nos motiva. Essa graça nos é a certeza de todas as coisas. Essa graça nos é a certeza de que participaremos com esperança do fim das coisas. E de que a expressão dela nada mais é do que trazer glória a Deus, e não a nós, não a domo. A domo é um meio e não um fim. A domo é um meio e não um fim. É um meio onde Deus se manifesta. É um meio onde Deus se manifesta. E se prepare, porque chegará o dia onde você fala: nossa, saudade daquele tempo onde as cadeiras eram de plástico, onde a gente podia fazer um domo delivery e conversar, e a gente conhecia todo mundo que está aqui dentro. Porque isso aqui irá crescer como consequência. Como eu disse, não é o fim. O nosso fim não é fazer a domo grande, mas a consequência será que a domo será grande. Nós não estamos exaltando o nome da domo, mas a domo exalta o nome de Cristo. Que graça boa, poder viver em unidade, poder viver em fraternidade. E isso sim expressa. Sabe, Jesus falou para os seus discípulos: as pessoas saberão que vocês me amam se vocês viverem em unidade. As pessoas saberão que a Domus traz glória a Deus se nós vivemos em unidade. Unidade da fé, unidade na graça. Essa é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é que Deus é bom demais para acreditar. É bom demais para ser verdade. Essa é a verdade do Evangelho. De que essa graça nos achou, nos encontrou, porque nós aqui estávamos perdidos. Essa graça nos alcançou. Aquilo que um dia era destinado somente para um povo, alcançou nós como gentios. Eu não tenho nariz de judeu, e eu fui alcançado. É bom demais poder ser a noiva de Cristo e poder participar dessas coisas. Fica de pé no seu lugar. Quero poder orar com você. Eu quero que você saia daqui com o seu coração fervendo em gratidão. Eu quero que você saia daqui com o seu coração fervendo em gratidão de que nós fazemos parte dessa noiva que foi justificada, que foi agraciada, que tem sido lavada, foi lavada e tem sido lavada pelo Espírito, onde através da convivência em fraternidade com nossos irmãos, o ferro está sendo afiado com outro ferro. Estamos aprendendo, crescendo em maturidade, em entendimento e em graça, no conhecimento do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Amém. Espírito Santo, nós te engrandecemos, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por ser a graça em nós, Deus. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício.
Obrigado, Pai, porque por mais que nós possamos tentar, não existe como nós adicionarmos qualquer obra humana à sua obra perfeita. Por isso nós entendemos, Pai, de que é o Senhor quem realiza todas as coisas em nós e através de nós. Nos ensina, Pai, cada vez mais no dia a dia a como amar as nossas esposas, Pai, a como a ensinar os nossos filhos, como ser referência no nosso trabalho, a como prosperar da maneira correta, Pai. Nos ensina, Deus, a refletirmos cada vez mais a sua graça para te trazer glória a Deus, porque é isso que o Senhor faz em nosso meio, nos preparando, nos ensinando, nos transformando, Deus. Muito obrigado, Pai, porque isso não é penoso, Deus. Muito obrigado, Pai, porque isso não é penoso, isso não dói, Pai, mas isso sim é um processo de restauração em nós mesmos, de encontrarmos em Ti a nossa verdadeira natureza e a nossa verdadeira identidade, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por testificar a todo momento, Pai, de que somos amados por Ti, de que somos filhos Teus e de que em Ti nós não somos confundidos, Pai. Nós não somos confundidos. Onde a lei e nem mesmo Satanás tem espaço em declarar mentiras, nós não nos apegamos a essas mentiras, mas nós nos apegamos à verdade que és Tu, Jesus. Obrigado porque andamos nessa certeza. Em nome de Cristo Jesus.